Dizem que o destino às vezes se disfarça de tragédia. E foi exatamente assim que a vida de Camila mudou para sempre. Naquele dia, o calor parecia derreter até a esperança. Ela andava pelas ruas com os currículos nas mãos, o coração cansado e os pés feridos, mas ainda com a coragem de quem sabia que não podia parar. 3 filhos a esperavam em casa e a fome não entendia de prazos nem de sorte. Camila só queria um emprego, uma chance, um respiro. Mas o que o destino preparava para ela era muito mais do que isso. Em poucos instantes, um som de freios, um clarão, e o mundo se partiu em 2. Entre o fogo e o medo, alguém surgiu. Um homem que ela nunca tinha visto antes e que desapareceria tão misteriosamente quanto apareceu. Ela achava que tudo terminaria ali, no meio do caos. Mas, na verdade, era apenas o começo de uma história que uniria 2 vidas marcadas por culpa, perdão e um amor que nem o tempo conseguiu apagar. Porque, às vezes, quem salva a nossa vida é justamente quem mais precisa ser salvo. Meses atrás, acreditava ter encontrado o amor em Daniel, um homem que parecia perfeito, mas que logo mostrou sua verdadeira face. Namoravam havia 2 anos quando uma tragédia inesperada aconteceu. Uma grande amiga de Camila, Bianca, faleceu repentinamente. "Não posso acreditar que a Bianca se foi", murmurou Camila, com lágrimas nos olhos, recordando os bons momentos que viveram juntas. Bianca era mãe solteira e seu filho, Mateus, um bebê de apenas 1 ano de idade, ficaria sem amparo. Seria levado para um orfanato. Camila, que era a madrinha do menino, não suportava a ideia de vê-lo crescer sem o carinho de uma mãe. "Eu vou adotar o Mateus. Não posso deixá-lo", disse ela, decidida. Daniel, porém, reagiu com frieza. "Isso é um gasto desnecessário. Já existe gente demais neste mundo. Para que mais uma criança?", resmungou com indiferença. A postura fria e calculista dele chocou Camila, mas não abalou sua decisão. Mesmo contra a vontade do namorado, ela adotou Mateus. A partir dali, a relação esfriou. Enquanto Camila se dedicava de corpo e alma ao pequeno, Daniel reclamava cada vez mais da rotina, do choro do bebê e de todas as responsabilidades que se recusava a assumir. Ainda assim, Camila jamais imaginou que ele seria capaz de abandoná-la. Mas as coisas pioraram quando ela descobriu que estava grávida. Eu não sei como isso aconteceu", murmurou nervosa, segurando o teste de gravidez. "Usamos todos os cuidados." Daniel ficou visivelmente irritado, culpando-a pela situação. O choque maior veio durante o ultrassom, quando Camila descobriu que esperava gêmeos. "Gêmeos!", exclamou, surpresa e preocupada. A reação de Daniel foi explosiva. "Não acredito nisso. Você planejou tudo, não foi? Agora vai me prender com 3 crianças de uma vez só." Os meses seguintes foram marcados por tensão. Daniel se tornava cada vez mais ausente e Camila cada vez mais sozinha. Com 8 meses de gestação, ela fazia o possível para conciliar os cuidados com Mateus, a casa e o próprio corpo exausto. Um dia, ao voltar do ultrassom, encontrou a casa estranhamente silenciosa. Daniel havia desaparecido, levara suas roupas, seus pertences e não deixara bilhete, telefone ou qualquer forma de contato. Desesperada, Camila chorou copiosamente. O sentimento de abandono tomou conta de seu coração. Sob forte estresse, entrou em trabalho de parto prematuro. Foram horas de dor e angústia, mas, para seu alívio, os gêmeos nasceram saudáveis. Ela os batizou de Lucas e Gabriel. Sentia um misto de alegria e tristeza ao olhar para eles. Nos primeiros dias, contou com a ajuda da mãe, Dona Sofia, que foi essencial. "Minha filha, fique tranquila. Vou fazer o possível para te ajudar com as crianças", dizia Sofia, enquanto ninava Mateus e olhava os recém-nascidos dormindo nos berços.
Não se preocupe, você não está sozinha. As palavras da mãe deram a Camila um breve alívio, mas ela sabia que precisaria lutar por sua família. Entrou na justiça pedindo pensão a Daniel, mesmo sem saber seu paradeiro. O processo era lento e desgastante. Amigos em comum contaram que ele havia viajado para outro país e provavelmente vivia lá de forma ilegal. Isso tornava quase impossível localizá-lo. Sem outra fonte de renda e com a ajuda limitada da mãe, Camila precisou procurar emprego o mais rápido possível. Cuidar de 3 meninos tão pequenos exigia gastos constantes com fraldas, alimentos e consultas médicas. Ela sabia que precisava de uma renda estável para garantir o mínimo de conforto a Mateus, Lucas e Gabriel. Por vezes, questionava se conseguiria dar conta de tudo. Mas bastava olhar a foto dos filhos para se encher de força novamente. Certa tarde, sob o sol escaldante, Camila correu de um lado para o outro entregando currículos. Entrava em lojas, escritórios e até pequenos comércios de bairro. O suor escorria pela testa, mas ela não desistia. Boa tarde. Estou procurando emprego. Poderia ficar com o meu currículo? Dizia repetidamente. Alguns sorriam com educação, outros nem a deixavam terminar. Não vou desistir, repetia a si mesma a cada recusa. Eu vou conseguir, nem que seja o último emprego deste mundo. E as pernas doíam, o corpo pesava, mas a vontade de vencer era maior. Em cada pausa, abria a carteira e olhava a foto dos 3 filhos. Aquilo a lembrava do motivo de estar ali. 1 ano se passou e a luta continuava. Camila acordava cedo todos os dias, decidida a não depender mais de doações de amigos nem do salário mínimo da mãe. Naquele dia em especial, tinha um compromisso diferente. Uma entrevista de emprego em um local mais distante. As expectativas eram altas. Diziam que as chances de contratação eram boas. Sentiu o sol quente bater em seu rosto ao sair de casa. Não poderia ir a pé, chegaria suada e atrasada. Chamou um táxi, mesmo contra o impulso de economizar cada centavo. Bom dia, moço. Pode me levar até o endereço que te passei, por favor? Disse com um sorriso tímido. O motorista, um homem de meia idade com semblante cansado, confirmou com a cabeça e deu partida. O trânsito estava tranquilo. Camila relaxou um pouco. Talvez aquele fosse o dia em que sua sorte mudaria. A senhora trabalha no centro? Perguntou o taxista, acelerando um pouco mais do que o normal. Ainda não. Estou indo a uma entrevista de emprego. Espero conseguir essa vaga, respondeu, tentando soar confiante. Enquanto conversavam, Camila percebeu que ele fazia curvas de forma perigosa e avançava sinais amarelos. Segurou a bolsa com força, sem saber se devia dizer algo. O homem sorriu. O trânsito está livre hoje. Dá para ganhar tempo. Não se preocupe, você não vai chegar atrasada. Camila esboçou um sorriso amarelo. Tentava pensar nos filhos em casa com Dona Sofia, já idosa e sem tanto vigor para cuidar de 3 crianças pequenas. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. O motorista avançou um sinal vermelho. Camila tentou alertá-lo, mas as palavras morreram em sua garganta. Em fração de segundos, o táxi foi atingido violentamente por um caminhão. O som metálico ecoou como um trovão. O carro capotou várias vezes, girando entre poeira e estilhaços. Camila sentiu o mundo girar ao seu redor. Quis gritar, mas não conseguiu. Tudo se misturava. O céu, a rua, o cheiro de gasolina. O carro parou de cabeça para baixo. Ela estava presa pelo cinto, tonta, com a visão turva e um zumbido nos ouvidos. Tentou soltar o cinto, em vão. O cheiro de combustível era forte e pequenas chamas começaram a surgir perto do motor. O desespero tomou conta. Forçava a trava, puxava, chorava.
Quando achou que não conseguiria mais, viu uma mão masculina forçando a porta amassada. Um homem, o rosto turvo, os cabelos pretos, conseguiu abrir espaço suficiente para alcançá-la. "Calma, eu vou te tirar daqui!" gritou a voz firme. Camila sentia o coração disparar. O estranho forçava o corpo entre o ferro e o vidro, sujando a camisa com óleo e sangue até conseguir alcançar o botão do cinto. "Força, por favor", murmurou ela quase sem fôlego. Com um estalo, a trava se soltou. O corpo dela desabou nos braços dele. O homem a carregou para fora. O barulho das chamas crescendo tomava conta do ar. Quando já estavam a alguns metros, uma explosão ensurdecedora os lançou ao chão. Camila sentiu um calor intenso e uma pancada forte na cabeça. Sua visão escureceu. A última coisa que lembrou foi o cheiro suave de manjericão vindo dos cabelos daquele homem. Quando recobrou a consciência, Camila estava em um hospital. O quarto era pequeno e frio. Sentiu a cabeça enfaixada e o corpo inteiro dolorido. Tentou se sentar, mas uma enfermeira surgiu rapidamente, colocando a mão sobre seu ombro com gentileza. "Calma, não se levante tão rápido. Você está bem, mas precisa descansar." O que aconteceu? Como vim parar aqui?" perguntou Camila, ainda atordoada. A enfermeira sorriu com compreensão e explicou. "Você sofreu um acidente grave de carro, mas, surpreendentemente, está sem ferimentos sérios. Apenas uma batida na cabeça e alguns hematomas. Foi praticamente um milagre, dadas as circunstâncias." Em seguida, um médico entrou no quarto com o prontuário nas mãos. "Você teve muita sorte", disse ele, lançando-lhe o olhar cansado de quem já presenciou tragédias demais. "É raro sair de um acidente como esse com apenas alguns arranhões e um trauma leve na cabeça." Camila respirou fundo, aliviada por estar viva, mas logo se lembrou do taxista e do homem de cabelos pretos. Sentiu o corpo gelar. "E o motorista?" perguntou, a voz falhando. "Ele está bem?" O médico baixou os olhos e balançou a cabeça num gesto de pesar. "Infelizmente não. Parece que ele foi arremessado para fora do carro. Não usava o cinto de segurança. Quando o socorro chegou, já não havia mais o que fazer." Camila fechou os olhos e sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Mesmo sabendo que a culpa não era dela, uma sensação amarga a consumia. Pensava que talvez pudesse ter dito algo, pedido para ele dirigir com mais cuidado, mas havia outra pergunta queimando em sua mente. "E o homem que me salvou?" murmurou. "Eu me lembro dele. Ele me tirou do carro." A voz de Camila tremia. "Vocês viram alguém além de mim e do taxista?" O médico e a enfermeira trocaram olhares confusos. "Você foi encontrada pelos bombeiros, já inconsciente", explicou o médico. "A ambulância trouxe apenas 2 vítimas, você e o motorista, infelizmente já sem vida." Ele folheou alguns papéis conferindo os registros. "Não tivemos relato de mais ninguém ferido." Um calafrio percorreu Camila. Tinha certeza absoluta de que alguém a havia salvado. Conseguia lembrar com nitidez do cheiro de manjericão e dos cabelos escuros daquele homem. "Mas havia uma pessoa", insistiu, com os olhos marejados. "Ele abriu a porta. Ele me tirou do carro." O médico balançou a cabeça, sem saber o que dizer. "Fique tranquila. Tente descansar, está bem?" respondeu antes de sair do quarto. Camila sentia o coração apertado. Mas o cansaço era tão intenso que pouco depois adormeceu. Dias depois recebeu alta. Sua mãe, Dona Sofia, a esperava na porta do hospital, emocionada. Abraçou a filha com força. "Minha filha, eu fiquei com tanto medo. Graças a Deus você está bem", disse ela com as mãos trêmulas nos ombros de Camila. Camila retribuiu o abraço e tentou sorrir para tranquilizá-la. No fundo, estava aliviada por estar viva, mas a inquietação persistia.
Quem era aquele homem que atirara do carro? E por que ninguém mais o tinha visto? Pensou em voltar ao local do acidente para perguntar às pessoas da vizinhança, mas não sabia exatamente onde acontecera, já que fora socorrida e removida às pressas. Um mês se passou e Camila nunca soube quem a salvara. Com o tempo, começou a duvidar da própria lembrança. Talvez tivesse sido apenas uma alucinação provocada pelo trauma. Talvez um delírio ou um anjo da guarda. As informações do hospital confirmavam apenas que o taxista fora levado sem vida para o mesmo local onde ela se recuperara. Ainda assim, era difícil aceitar que uma lembrança tão vívida pudesse ser fruto da imaginação. Ela se lembrava da voz, do toque firme e principalmente do perfume de manjericão que parecia envolvê-la no momento do resgate. Apesar do mistério que a atormentava, Camila não tinha tempo para se perder em devaneios. As contas continuavam se acumulando. Mesmo com a ajuda de amigos e o salário mínimo da mãe, a situação financeira ficava cada dia mais insustentável. Fazia entrevistas sem sucesso. As respostas negativas se tornavam cada vez mais frequentes. Em casa, os 3 filhos demandavam atenção e recursos, e o peso da responsabilidade recaía inteiramente sobre ela. Certa tarde, enquanto esquentava o leite das crianças, Dona Sofia entrou na cozinha com um sorriso cauteloso. "Filha, lembra da minha amiga, Dona Marta? Ela comentou comigo que conhece uma mulher chamada Luísa. Parece que ela precisa de uma cuidadora para o marido acamado." Camila desligou o fogão e a fitou, intrigada. "Sério? E você sabe mais detalhes?" "Parece que o homem tem uma doença degenerativa. Ficou sem movimentos. Precisam de alguém para dormir na casa e cuidar dele durante a noite", explicou Sofia, servindo um copo de água para a filha. "Sei que não é o ideal, mas a remuneração é boa." Camila suspirou. Dormir fora significava ficar longe dos filhos, tão pequenos e carentes de atenção. Mesmo assim, a proposta chamava sua atenção. "Mãe, não vou mentir. Fico mal só de pensar em passar a noite longe dos meus meninos", confessou, apoiando a testa nas mãos. "Mas, se a proposta for boa, talvez seja a nossa melhor chance por agora." Sofia assentiu, com o olhar compreensivo. "Sei que é difícil, minha filha. Mas pense pelo lado bom. Você vai ajudar alguém que precisa e, ao mesmo tempo, garantir um futuro mais estável para as crianças." Na manhã seguinte, Camila recebeu uma ligação. A voz do outro lado da linha era jovem e animada. "Olá, Camila. Aqui é a Luísa. Fiquei sabendo da sua disponibilidade para trabalhar como cuidadora. Gostaria que começasse amanhã mesmo, se puder." "Claro, posso sim. Qual o endereço?" respondeu Camila, apressando-se para anotar os detalhes. "É uma casa em um bairro nobre. Posso mandar alguém te buscar, mas se preferir vir por conta própria, fique à vontade", respondeu a mulher. Ao desligar, Camila comentou com a mãe, surpresa. "Mãe, a voz dela é tão jovem. Deve ter uns 30 anos no máximo. Achei que o marido fosse mais velho." Sofia deu de ombros. "Provavelmente é, minha filha. Deve ser um daqueles casais em que o homem já tem uma certa idade e a esposa é mais nova. Hoje em dia isso é bem comum, né?" No dia seguinte, Camila foi até o endereço combinado. Para sua surpresa, tratava-se de um condomínio luxuoso, com portões altos e jardins impecáveis. Um segurança a acompanhou até a porta principal, onde Luísa a recebeu com um sorriso caloroso. Era uma mulher elegante, de traços finos, vestida com simplicidade e bom gosto. Não parecia ter mais de 30 anos, e havia algo de doce e triste em seu olhar. "Você deve ser a Camila, certo? Seja muito bem-vinda." "Sinta-se em casa", disse, abraçando-a de forma quase íntima. "Obrigada, Luísa. A casa é linda e enorme", comentou Camila,
observando o luxo do ambiente. Graças a Deus temos uma boa condição. Mas não se preocupe, você terá a ajuda de outros funcionários. À noite, fico mais tranquila sabendo que alguém de confiança estará com meu marido. Em seguida, Luísa apresentou a equipe. Helena, a cozinheira, Marta, a arrumadeira e 2 seguranças que se revezavam no portão. Mostrou também o quarto onde Camila dormiria. Um espaço aconchegante, com banheiro privativo e uma vista serena do jardim. Se precisar de algo, é só chamar. Agora, disse Luísa, respirando fundo, quero lhe apresentar o Marcos. Seu olhar ficou distante e uma sombra de tristeza atravessou seu rosto. Subiram a escada larga, ornamentada com corrimão de ferro trabalhado, até o 2º andar. Caminharam por um corredor espaçoso até chegarem a uma porta. Entre, por favor, disse Luísa com a voz embargada. Ao entrar, Camila ficou sem palavras. Diante dela estava um homem jovem, de no máximo 35 anos, deitado em uma cama hospitalar adaptada. Tinha traços fortes e, mesmo imóvel, era possível perceber que fora um homem atlético. Seus olhos se moviam lentamente, denunciando que ele ainda enxergava e compreendia o que acontecia ao redor. Mas o corpo permanecia completamente imóvel. "Este é o meu marido, Marcos", disse Luísa, aproximando-se da cama. "Eu devia ter mencionado que ele não é idoso, mas confesso que ainda não me acostumei com essa situação." Camila tentou esconder a surpresa. "Olá, Sr. Marcos. É um prazer conhecê-lo", disse, aproximando-se e tocando delicadamente a mão dele. Luísa suspirou e uma lágrima escorreu de seus olhos. Há 2 semanas, ele começou a sentir fraqueza nos músculos. Em poucos dias, a doença avançou tão rápido, agora ele não consegue mais se mover. Os médicos disseram que é uma condição degenerativa grave. Estamos lutando contra o tempo, fazendo de tudo, mas até agora, sem melhora. Camila ouviu cada palavra com o coração apertado. A dor de Luísa era quase palpável. E nos olhos de Marcos havia algo mais profundo. Uma mistura de tristeza e esperança silenciosa. Se precisar de ajuda para virá-lo na cama, basta chamar os empregados. Quando ele perder mais peso, pode ser que consiga fazer sozinha, disse Luísa, tentando forçar um sorriso. Mas a voz falhou. Em seguida, levou as mãos ao rosto e chorou baixinho. "Desculpe, eu não queria me emocionar. Acho que preciso de uns minutos." Camila, comovida, segurou sua mão. "Não tem problema, eu entendo. Vá respirar um pouco. Eu fico com ele." Luísa assentiu, agradecida, e saiu do quarto, enxugando as lágrimas. Camila voltou-se para Marcos. Aproximou-se da cama e observou o rosto dele. Havia algo de misteriosamente familiar naquelas feições, um misto de confusão e serenidade. Então, viu uma lágrima escorrer do canto do olho dele. Seu coração apertou. Com cuidado, pegou um lenço e enxugou o rosto dele. "Eu sei que você entende tudo o que está acontecendo", sussurrou com ternura. "Deve ser difícil ficar preso assim, sem poder se mover. Mas fique tranquilo. Eu vou te ajudar." Por um instante, o olhar de Marcos pareceu segui-la, e sem saber por quê, Camila sentiu o mesmo perfume de manjericão preencher o ar. Principalmente quando Camila arrumava os travesseiros ao redor para acomodá-lo melhor, sentia uma conexão humana intensa, algo que ia além da simples relação entre cuidadora e paciente. Com um sorriso terno, inclinou-se e tocou a mão de Marcos novamente. "Eu vou cuidar de você o melhor que puder, Sr. Marcos." Naquela noite, Camila executou suas tarefas com dedicação. Preparou a cama de Marcos, alimentou-o pela sonda e até ligou a televisão, escolhendo um filme de comédia. Não sabia seus gostos, mas achou que algo leve poderia trazer um pouco de conforto àquele silêncio doloroso. A música suave da abertura preencheu o quarto, trazendo uma atmosfera mais leve.
Camila observava o semblante de Marcos, na esperança de ver qualquer mínima reação, um piscar de olhos diferente, uma expressão, um resquício de vida. Mas o rosto dele permanecia sereno, os olhos fixos na tela. "Eu espero que esteja gostando, Sr. Marcos", sussurrou, sentindo-se um pouco tola por falar com alguém que não podia responder. "Acho que um pouco de humor pode alegrar qualquer dia." A noite avançava e Camila ajustou o ambiente para garantir o conforto dele. Reposicionou os travesseiros, conferiu o soro, deixou a mesinha de cabeceira organizada com tudo ao alcance. Depois, sentou-se em uma cadeira ao lado da cama, apenas para velar o sono de Marcos por alguns minutos. O trabalho estava fluindo bem, sem contratempos, e isso a deixava tranquila. Quando percebeu que ele adormecera, desligou a televisão para evitar o barulho. "Boa noite, Sr. Marcos", sussurrou antes de sair do quarto. No aposento que Luísa havia preparado para ela, Camila encontrou um abrigo inesperado. O cômodo, embora simples comparado ao luxo do restante da casa, era mais confortável que o quarto modesto onde vivia com a mãe. Sentiu-se acolhida. Por um breve instante, teve a sensação de paz depois de tantos dias de tensão. Deitou-se, fechou os olhos e, exausta, adormeceu rapidamente. Na manhã seguinte, despertou com o primeiro raio de sol atravessando a fresta da cortina. Ainda se acostumando à rotina noturna, acordou um pouco desorientada. Logo se lembrou de onde estava e pensou em Marcos. Será que ele precisa de alguma coisa? Levantou-se, arrumou-se rapidamente e foi até o quarto dele. Ao abrir a porta, notou o ar abafado. Marcos suava muito. Camila sentiu uma pontada de culpa. Havia esquecido de deixar a janela aberta e não ligara o ar-condicionado na noite anterior. "Meu Deus, que descuido meu", murmurou, aproximando-se da cama. O rosto dele estava úmido, os cabelos grudados na testa. "Me desculpe, Sr. Marcos. Eu devia ter ligado o ar, ou pelo menos aberto a janela." Retirou a coberta, tentando refrescá-lo, e pegou uma toalha macia para enxugar-lhe o rosto. O peso da responsabilidade a atingiu em cheio. Ser cuidadora exigia atenção a cada detalhe, e ela sabia que não poderia falhar. Enquanto realizava o cuidado, Luísa entrou no quarto, surpresa ao vê-la ainda ali. "Bom dia, Camila. Você ainda está acordada? Seu turno acabou ao amanhecer. Se quiser ir para casa, pode." A jovem sorriu sem graça, balançando a cabeça. "Eu só estou terminando de dar banho no Sr. Marcos. Ele está muito suado. Na verdade, esqueci de ligar o ar-condicionado ou abrir a janela antes de dormir. Então, preciso corrigir esse erro. Sinto muito, de verdade." Luísa pareceu surpresa com a sinceridade, mas logo suavizou o olhar. "Tudo bem, Camila. Foi seu primeiro dia. Essas coisas acontecem. Só tome mais cuidado na próxima vez, está bem?" "Pode deixar. Prometo que não vai se repetir", respondeu aliviada com a compreensão. Luísa chamou um dos seguranças para ajudá-la a levar Marcos até o banheiro. Pouco depois, um homem corpulento entrou no quarto e, com delicadeza, ergueu Marcos nos braços, colocando-o na cadeira de rodas adaptada. Juntos, conduziram-no até o banheiro, espaçoso e preparado com barras de apoio. O segurança se retirou logo em seguida, deixando Camila a sós com ele. "Olha, Sr. Marcos, eu nunca cuidei de alguém que não pode se mover, mas vou dar o meu melhor", prometeu ela, abrindo a torneira e deixando a banheira encher. O som da água correndo trouxe uma sensação de calma. "Se em algum momento o senhor se sentir desconfortável, tente piscar. Eu vou entender, tá bem?" Marcos não respondeu, mas Camila sentia o olhar dele acompanhando cada gesto. Com cuidado, começou a tirar-lhe a roupa. Ao retirar a blusa, algo a fez parar.
havia uma grande cicatriz de queimadura nas costas dele. A pele, avermelhada e irregular, se destacava com uma textura diferente, marcando boa parte da região. Camila arregalou os olhos. Nossa, como isso aconteceu? Murmurou, franzindo a testa. Será que é recente? Ou de muito tempo atrás? Não tinha resposta, mas a marca não condizia com a história que ouvira sobre uma doença degenerativa. Aquilo parecia o resultado claro de um acidente. Ainda assim, preferiu se concentrar na tarefa. Encheu a banheira e começou o banho, lavando-o com delicadeza. Testava a água para garantir que estivesse morna, nem quente, nem fria. Embora ele não pudesse expressar, ela sentia que, de algum modo, ele relaxava sob seus cuidados. Quando chegou a hora de lavar o cabelo, pegou o frasco de shampoo ao lado da banheira. Ao pressionar a válvula, notou pequenos pedaços de folhas verdes dentro do líquido. O cheiro que subiu até seu nariz era inconfundível. Manjericão. O coração de Camila disparou. As memórias vieram como uma onda. Era o mesmo aroma que sentira quando o homem misterioso a resgatou do táxi em chamas. Aquele cheiro, tão único, tão impossível de esquecer. Não, não pode ser, murmurou, as mãos tremendo. Lembrou-se da cicatriz e, num instante, tudo se encaixou. O homem que a salvara também poderia ter se ferido na explosão. A queimadura, as costas, o manjericão. As lágrimas começaram a cair. Camila ajoelhou-se ao lado da banheira, o coração acelerado. Olhou para Marcos. Os olhos dele estavam fixos nela, intensos, quase suplicantes. Com delicadeza, ela terminou de lavar os cabelos dele, os pensamentos embaralhados. Seria mesmo possível? Ou era uma coincidência cruel? Ao terminar o banho, chamou o segurança para ajudá-la a tirá-lo da banheira. A cada movimento, o olhar de Marcos permanecia preso nela, profundo, carregado de algo que dispensava palavras. Quando ficaram sozinhos novamente, Camila respirou fundo. O coração batia tão rápido que parecia ecoar dentro do peito. Senhor Marcos, sussurrou a voz trêmula. Foi você quem me salvou do carro em chamas, não foi? Silêncio. Então, ela se lembrou de algo. No dia anterior, ele piscara quando ela falava. Talvez fosse essa a forma dele se comunicar. Se foi você, pisque 2 vezes, por favor. Por um instante, o tempo pareceu parar. Então, ele piscou, 2 vezes, lentamente, deliberadamente. Camila levou as mãos à boca, sem conter o choro. As lágrimas escorreram com força, como se finalmente toda a dor, o medo e a gratidão explodissem de uma só vez. Deixou cair o lençol que segurava e se inclinou, abraçando-o com ternura. Obrigada. Obrigada por salvar a minha vida, disse com a voz embargada, encostando a cabeça em seu ombro. Eu prometo que vou cuidar do Senhor com todo o meu coração. Marcos, mesmo imóvel, parecia olhá-la de volta. Nos olhos dele havia algo vivo, uma mistura de alívio e alegria silenciosa por ter sido reconhecido. Camila limpou as lágrimas e respirou fundo. Vamos te vestir, Sr. Marcos, chamou o segurança novamente. Depois eu preciso ir, mas volto hoje à noite, está bem? Com ajuda, vestiram-no e o colocaram de volta na cama. Camila ainda sentia o peito apertado, o coração disparado, a mente em turbilhão. Por que ele havia desaparecido após o acidente? Teria sido levado diretamente por Luísa para um hospital particular, longe dos registros públicos? As perguntas se amontoavam, mas ela não tinha tempo para respondê-las. Precisava voltar para casa e cuidar dos filhos. Antes de sair, aproximou-se dele mais uma vez. Até logo, Sr. Marcos. Sorriu com ternura, contendo as lágrimas. E obrigada por tudo.
O olhar dele permaneceu firme sobre ela até o último segundo, e Camila teve a sensação profunda de que naquele momento dois destinos haviam se reencontrado, não por acaso, mas por um propósito muito maior do que ela ainda podia compreender. Então, Camila foi até a entrada da casa para se despedir de Luísa, que a aguardava no hall. Muito obrigada pelo seu trabalho, Camila. Você é realmente dedicada, elogiou Luísa, sem nem imaginar o turbilhão de emoções que a jovem sentia por dentro. Até logo mais. Estarei aqui à noite, confirmou Camila, tentando manter o controle. Até logo, Camila. Ao sair, encontrou Helena, a cozinheira, caminhando pelo corredor. Era uma mulher simpática de sorriso terno, usando um avental florido. Dona Helena? Chamou Camila, um pouco tímida. Posso te fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Em que posso ajudar? Respondeu a cozinheira, limpando as mãos no avental. O senhor Marcos tem uma grande cicatriz de queimadura nas costas. A senhora sabe o que aconteceu? Helena suspirou, confirmando com a cabeça. Aconteceu há cerca de um mês. O Marcos ajudou uma mulher a sair de um carro em chamas. Houve uma explosão que queimou parte das costas dele. A dona Luísa estava com ele naquele dia. Levou-o imediatamente para um hospital particular, onde recebeu atendimento rápido. Ficou bem, mas a marca ficou para sempre. A cozinheira fez uma pausa e completou com o olhar distante. Ele era muito generoso. Não pensou duas vezes antes de salvar a moça. Camila sentiu as pernas tremerem. Uma emoção forte tomou conta de seu peito. Esforçou-se para não chorar na frente de Helena, mas a voz embargou. Eu não sabia. Ele realmente é uma pessoa incrível, murmurou, respirando fundo para se recompor. Era um homem muito bom. Agora está nessa situação, disse Helena, baixando os olhos. Uma lástima tudo isso. Camila hesitou, mas havia mais uma dúvida que precisava tirar. E o shampoo? Por que tem manjericão dentro? Helena riu, lembrando-se de algo divertido. Ah, isso é coisa do próprio Marcos. Ele pesquisou na internet um remédio natural para caspa e descobriu que o manjericão podia ajudar. Passou a colocar folhas dentro do shampoo. Teimoso que só ele. Acabou tendo uma pequena alergia e parou de usar, mas o cheiro ficou impregnado em tudo. Ela deu uma risadinha e balançou a cabeça. Eu vivia dizendo, seu Marcos, jogue esse shampoo fora e compre um anticaspa comum. Mas ele gostava dessas receitas caseiras. Entendi, murmurou Camila, com lágrimas contidas e um sorriso trêmulo. Ele era mesmo um bom homem. Era sim, repetiu Helena, agora em tom triste. Tratava todos aqui com respeito. Todo mundo gostava muito dele. Camila assentiu, emocionada. Despediu-se da cozinheira com um abraço breve, sentindo o peito cheio de gratidão e tristeza por vê-lo naquele estado. Ao sair pelo portão, as lágrimas finalmente escorreram livres. Seu coração se enchia de uma promessa silenciosa. Ela faria de tudo para ajudá-lo a recuperar, ao menos, uma parte da vida que tinha antes. Aquela dívida moral jamais seria paga apenas com cuidados básicos, mas era o mínimo que podia oferecer a quem não hesitou em salvar sua vida. Em casa, encontrou a mãe cuidando dos gêmeos e de Mateus. A cada passo, a imagem de Marcos e o olhar intenso dele vinham à mente. Sofia percebeu imediatamente. Filha, você está chorando. O que aconteceu? Perguntou, ajeitando Lucas no colo, enquanto Gabriel brincava com um carrinho no chão. Camila contou tudo. A cicatriz, o shampoo, a confirmação de que Marcos era o homem que a salvara no acidente. Contou sobre as piscadas, sobre Helena e cada detalhe que confirmava o que ela já sentia no coração. Sofia ouviu em silêncio, segurando a mão da filha com emoção. Quando Camila terminou, a mãe sorriu com ternura. Então Deus colocou esse homem no seu caminho de novo, minha filha.
Isso tem um propósito maior, com certeza. Camila respirou fundo, enxugando as lágrimas. Agora que sei de tudo, eu vou cuidar dele, mãe. Ele salvou a minha vida e se feriu por minha causa. Nem sei como agradecer, mas vou fazer o possível para que ele viva da melhor forma. Desde então, Camila passou a cuidar de Marcos com dedicação incansável. Dia após dia, ela se esforçava para suprir cada necessidade dele, desde os cuidados com o corpo até a companhia emocional, que se tornava cada vez mais importante. Seu carinho e paciência pareciam infinitos. E ela fazia questão de manter Marcos entretido, ainda que ele não pudesse falar ou se mover. Hoje escolhi alguns filmes para vermos juntos, Senhor Marcos, dizia, com um brilho doce nos olhos, segurando um catálogo colorido. Vou ler o nome de cada um, e se o senhor gostar, pisque 2 vezes, combinado? Falava com ternura, porque aprendera que aquelas piscadas eram o único elo de comunicação entre eles. Com o passar das semanas, Camila notou algo sutil no olhar dele. Antes, havia apenas tristeza e resignação. Agora, uma leve esperança parecia nascer em meio às limitações. "Tá vendo, Helena?" comentou certa vez na cozinha, enquanto ajudava a preparar o café. "Ele parece mais animado." Helena sorriu, maternal. "É por causa de você, minha filha. Eu nunca vi ninguém se dedicar tanto assim." Camila retribuiu o sorriso, emocionada. Dedicava não apenas suas noites a Marcos, mas também o coração inteiro. Queria retribuir o que ele fizera, não apenas o resgate, mas o exemplo de humanidade. Por consideração a ele, decidiu jogar fora o antigo shampoo com manjericão. Embora guardasse tantas lembranças, era também um símbolo doloroso. Por sugestão de Helena, comprou um novo shampoo medicamentoso. Em poucos dias, a irritação e a caspa desapareceram. "Eu te falei, não falei?" brincou Helena, rindo satisfeita. "Manjericão é bom para muita coisa, mas não para caspa." Camila riu junto, aliviada. "Pois é, faz parte do passado agora. O importante é que deu certo." Certa noite, ela escolheu uma comédia romântica para ver com Marcos. As cenas engraçadas a fizeram gargalhar várias vezes e sua risada ecoava pelo quarto, trazendo uma alegria que há muito não se ouvia ali. "Olha só, Sr. Marcos, essa parte é hilária!" exclamou, rindo tanto que precisou se apoiar na poltrona. Marcos, como sempre, permanecia imóvel. Mas em um momento, quando ela virou o rosto para olhá-lo, seu coração quase parou. Os lábios dele se moveram levemente, um sorriso, sutil, quase imperceptível, mas real. "Meu Deus!" Ele sorriu, gritou Camila, pulando da cadeira, tão emocionada que quase derrubou o balde de pipoca. "Luísa! Luísa! Venha ver!" A mulher entrou apressada, assustada. "O que foi, Camila? Aconteceu alguma coisa?" Ele mexeu os lábios, quase sorriu. Disse, apontando para Marcos, o coração disparado. Luísa se aproximou, cheia de expectativa. Observou o marido, mas ele já voltara à imobilidade habitual. "Você tem certeza, Camila?" perguntou, num tom mais contido. "Tenho. Foi rápido, mas eu vi. Juro!" insistiu ela com brilho nos olhos. Luísa esboçou um leve sorriso. Que ótimo. Talvez tenha sido só um espasmo, mas tomara que não. Tomara que seja um sinal de melhora." Camila notou que ela tentava não criar expectativas. Havia no olhar de Luísa uma espécie de cansaço profundo, de quem já tivera esperanças muitas vezes e vira todas desmoronarem. Ainda assim, havia algo em seu jeito contido, quase frio, quando falava do marido, que intrigava Camila. Na noite seguinte, ao chegar à casa, encontrou Luísa conversando com uma senhora idosa, de traços indígenas. As duas falavam baixo, como se compartilhassem um segredo. Quando Camila se aproximou, a idosa pegou sua bolsa de couro e se retirou em silêncio. Luísa voltou-se para ela com um sorriso discreto.
Boa noite, Camila. Aquela senhora me fornece algumas plantas que uso em minhas pesquisas. Sou formada em botânica e quero, a todo custo, descobrir algo que ajude o meu marido. Talvez, com ervas específicas, a gente encontre uma cura. Eu tenho certeza de que a senhora vai conseguir, respondeu Camila, sincera, sentindo esperança por Marcos. Mas algo nela permanecia inquieto. Havia uma tensão silenciosa toda vez que Luísa falava sobre o marido, algo que Camila não conseguia nomear. Naquela mesma noite, por volta das 2 horas da manhã, Camila acordou com um barulho vindo do quarto de Marcos. Levantou-se devagar, calçou os chinelos e foi até a porta. Espiou pela fresta. E o que viu fez seu coração gelar. Luísa estava de pé ao lado da cama, segurando a mão de Marcos. Murmurava algo em voz baixa, num tom tão estranho que Camila não conseguiu compreender as palavras. A cena parecia quase ritualística. A expressão de Luísa era intensa, como se falasse com alguém que não estava mais ali. Camila ficou paralisada, observando sem saber se devia entrar ou fugir. Então, Luísa se virou, largou a mão do marido e caminhou até uma caixa onde guardava os suplementos alimentares dele. Ebriua, pegou um frasco e, com movimentos frios e precisos, adicionou algumas gotas de um líquido escuro ao conteúdo. Em seguida, como se nada tivesse acontecido, saiu do quarto e fechou a porta, sem perceber que Camila observava tudo pela fresta. Mas por que fazer isso de madrugada? Murmurou Camila, tomada por uma sensação de inquietação. Aproximou-se da caixa e viu o suplemento adulterado. Um impulso quase irracional tomou conta dela. Algo em seu íntimo gritava que aquela atitude de Luísa não era boa. Sem pensar 2 vezes, Camila pegou o frasco contaminado e jogou todo o conteúdo fora. Depois, substituiu por uma nova caixa intacta, retirada do estoque no armazém ao lado da cozinha. Voltou para o quarto com o coração disparado, mas decidida a manter Marcos em segurança. Nos dias que se seguiram, Camila observou com atenção. 3 noites consecutivas, Luísa repetiu o mesmo ritual. Esperava todos dormirem, ia até o quarto do marido, pingava o líquido misterioso no suplemento e saía em silêncio. E por 3 noites, Camila fez o mesmo. Descartava o frasco adulterado e colocava outro novo no lugar. Não sabia o que Luísa pretendia, mas o pressentimento de perigo aumentava a cada dia, até que, certa madrugada, algo extraordinário aconteceu. Camila já havia trocado o suplemento e voltara para o quarto quando ouviu uma voz fraca, quase um sussurro. "Me ajude." Ela congelou. Reconheceu de imediato aquela voz. Correu até o quarto de Marcos, abrindo a porta com cuidado. Lá estava ele, os lábios tremendo, o olhar aflito. O Senhor falou!" exclamou Camila, quase gritando, mas logo tapou a própria boca para não chamar a atenção. Marcos repetiu com esforço. "Me ajude." Camila se ajoelhou ao lado da cama, o coração batendo tão forte que achou que ele pudesse ouvir. "É a sua esposa, Sr. Marcos? Ela está colocando algo no seu suplemento? Quer que eu chame a polícia?" perguntou aflita. Ele balançou a cabeça, tão levemente que quase não se percebeu. Em seguida sussurrou. "Não. Continue trocando o suplemento, mas não conte a ninguém." Camila engoliu em seco. Não compreendia por que ele não queria denunciar Luísa. Talvez tivesse medo. Talvez estivesse tentando juntar provas. De qualquer forma, prometeu a si mesma que o protegeria. Nas noites seguintes, seguiu o mesmo ritual. Jogava fora o suplemento adulterado e o substituía por outro novo. A melhora de Marcos foi quase milagrosa. Em poucas semanas, começou a recuperar movimentos nos braços e pernas. O que antes parecia impossível, diante do quadro grave da doença,
agora acontecia diante dos olhos de Camila. Certo dia, ele conseguiu pela primeira vez sentar-se sozinho na cama. "Eu não consigo acreditar, Sr. Marcos", exclamou Camila com os olhos marejados. "Isso é incrível." Marcos sorriu, aquele mesmo sorriso sereno que ela jamais esquecera. Ainda falava pouco, mas a emoção era nítida. No entanto, sempre que ouvia passos no corredor, ele rapidamente voltava à posição imóvel, fingindo continuar paralisado. Numa noite de silêncio absoluto, Marcos pediu que Camila se aproximasse. Já conseguia andar com alguma dificuldade, e a voz, embora fraca, saía mais firme. "Camila", começou com emoção, "eu não sou inocente. Cometi muitos erros com a Luísa, e embora o que ela tenha feito seja cruel, de certa forma eu mereci passar por isso." Camila franziu o senho. Custava a acreditar que o mesmo homem que havia arriscado a vida para salvá-la pudesse ter causado tamanha dor. "O que quer dizer com isso, Sr. Marcos?" perguntou em tom suave. Ele suspirou e baixou o olhar. "Fiz coisas das quais não me orgulho. Fui egoísta, frio, insensível, principalmente quando ela engravidou. Mas hoje quero fazer o que é certo. Preciso falar com ela e assumir a responsabilidade pelos meus atos." Camila assentiu, solidária. "Eu te ajudo", respondeu estendendo a mão. Com paciência, ajudou-o a caminhar pelos corredores silenciosos da casa. A cada passo, os empregados que viam a cena ficavam boquiabertos. Alguns levavam as mãos à boca, sem acreditar. Quando Luísa apareceu na sala, parou estática. Marcos estava de pé. Ele pediu que todos os funcionários se retirassem, mas fez sinal para que Camila ficasse. "Luísa, precisamos conversar", disse com a voz trêmula, mas firme. "Eu sei o que você fez comigo e entendo os motivos. Peço que me perdoe por tudo o que te fiz antes." As palavras de Marcos caíram como um trovão. Luísa, que até então mantinha a postura rígida, começou a chorar. O pranto veio acompanhado de um grito de dor. "Você tirou a vida do nosso filho", gritou entre lágrimas. "Se tivesse me aceitado, se não tivesse me afastado, ele estaria vivo." Marcos ficou imóvel, o olhar perdido. "Ele estava para nascer e você nem se importou. Na verdade, ficou aliviado", continuou ela, soluçando. "E o pior de tudo, ainda quis se separar de mim sem me dar um centavo." Ela tremia. As palavras saíam entre a raiva e o desespero. "Eu abdiquei de tanta coisa depois que me casei com você e ainda assim fui tratada como lixo." Camila observava em silêncio, o coração disparado. Jamais imaginara que Marcos pudesse carregar uma culpa tão pesada. Ele deixou as lágrimas caírem, sem vergonha. "Eu sei", respondeu com a voz embargada. "Fui um covarde. Tive medo de ser pai, medo de fracassar. Fiz tudo errado, Luísa, tudo. Mas me perdoe, por favor." Ela soluçava, cada palavra embebida em mágoa. "Seu perdão não vai trazer o meu filho de volta", sussurrou, a voz quase sumindo. "Eu te amava, Marcos. Mesmo depois de tudo, eu ainda te amava. Mas o que você fez destruiu tudo. E quando vi você preso naquela cama, imóvel, pensei que o destino estava apenas devolvendo o que você fez comigo." Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e ergueu o queixo. "Agora que você está bem, eu vou embora, e dessa vez quero o que é meu por direito." Sem esperar resposta, saiu batendo a porta com força. O silêncio que ficou foi quase insuportável. Marcos caiu no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Camila permaneceu ali, sem saber o que dizer. Ainda processava o que ouvira: a dor, o arrependimento, a perda. Ele ergueu o olhar,
os olhos marejados. Eu te disse, não sou inocente. Talvez eu merecesse tudo o que passei. Fui muito cruel. Camila engoliu em seco. Lembrou-se de si mesma, de Daniel, do abandono, das noites em claro com os gêmeos, do medo de não dar conta. De repente, compreendeu. A dor de Luísa, embora errada em suas ações, era a dor de quem foi deixada no meio da tempestade. Eu vou deixá-lo descansar, senhor Marcos, disse baixinho, a voz trêmula. Com licença. Correu até a cozinha, onde finalmente desabou em lágrimas. Helena, sempre atenta, percebeu e se aproximou. Não fez perguntas. Apenas a abraçou, oferecendo silêncio e acolhimento. Os dias se transformaram em semanas. Marcos recuperou-se por completo. Já andava sozinho, preparava o próprio café e retomava parte da rotina. Certo dia, contou a Camila toda a verdade sobre o líquido misterioso. Aquela mulher indígena fornecia a Luísa um extrato natural, explicou. Em pequenas doses, ele paralisa o corpo, mas se usado por tempo prolongado, causa uma paralisia irreversível. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Se eu tivesse continuado tomando, ficaria preso naquela cama para sempre. Camila levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus, sussurrou. Então foi por isso que o senhor melhorou, porque eu troquei os frascos. Marcos assentiu com um olhar agradecido. Foi, Camila, você salvou a minha vida. Ela sorriu com ternura, os olhos marejados. E o senhor vai denunciar a Luísa? Perguntou baixando o tom para que ninguém escutasse. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois balançou a cabeça. Não, eu a machuquei demais no passado, disse Marcos com os olhos baixos. Ela perdeu o nosso filho por minha culpa, porque fui covarde e egoísta. Não a culpo por me odiar e querer se vingar. É verdade que ela exagerou, mas não quero denunciá-la. Tudo o que quero agora é reparar meus erros, de outra forma. Camila compreendia o que ele dizia, mas não deixava de se surpreender com a serenidade da atitude. Ainda assim, respeitou a decisão. Com Marcos já independente, Camila passou a trabalhar na cozinha ao lado de Helena. Mantinha profunda gratidão por ele ter salvo sua vida, mas, agora que conhecia suas falhas, a admiração idealizada deu lugar a um carinho mais humano e real. Mesmo assim, continuava a cuidar dele sempre que era necessário. O tempo foi passando. Meses depois, Luísa voltou a casa parecendo mais tranquila. Ela e Marcos discutiram o divórcio de forma amigável. Dessa vez, ele fez questão de conceder tudo o que era direito dela, diferente do passado. Certo dia, enquanto Camila passava pelo corredor, ouviu um diálogo entre os dois. Luísa chorava baixinho, a voz embargada de arrependimento. Eu não deveria ter feito isso, Marcos, dizia ela. Eu só queria o que era meu de direito, mas me ceguei pela raiva. Marcos segurou a mão dela, igualmente emocionado. Eu entendo. E te peço perdão mais uma vez pelo mal que te causei. Espero que agora você consiga seguir em paz. Camila notou que, embora o amor romântico entre os dois tivesse se perdido, o respeito e o perdão eram sinceros. Alguns dias depois, Luísa voltou para se despedir. Estava grávida de outro homem, um novo marido, e planejava se mudar para a Holanda, onde ele trabalharia e realizaria o sonho de ser pai. Estou feliz por você, Luísa, disse Marcos com um sorriso sereno. Antes de partir, Luísa foi até Camila. Obrigada por ter revertido o meu erro. Se não fosse por você, talvez eu tivesse feito algo ainda mais terrível. Eu estava cega, mas você me salvou de mim mesma. Surpreendendo Camila, ela a abraçou com força. Camila retribuiu o abraço, desejando-lhe o melhor. Um tempo depois, em uma noite tranquila, Marcos e Camila estavam na sala conversando sobre assuntos leves.
De repente, ele ficou sério, fitando-a com um olhar cheio de gratidão. Camila, você fez tanto por mim, mais do que eu jamais fiz por você. Aquelas noites em que víamos filmes juntos me deram esperança. Eu cheguei até a sorrir, não pelo filme, mas por ter você ao meu lado. Camila sentiu as bochechas corarem. Lembrou-se da cena em que quase explodiu de alegria ao vê-lo esboçar o primeiro sorriso. Não seja modesto, Sr. Marcos. O senhor me salvou da morte. Isso é algo que eu nunca vou poder retribuir completamente. Ele sorriu, com um brilho tímido no olhar. Pensei em algo. Sei que cuidar de 3 filhos não é fácil e eu gostaria de ajudar. Quero pagar a escola, as roupas, a alimentação, tudo o que puder, para que eles tenham o melhor. Por favor, aceite. Camila hesitou. Sentia uma mistura de orgulho e medo, principalmente depois de conhecer os erros que ele havia cometido no passado. Eu preciso pensar. Não quero me envolver em algo que possa me machucar. Eu entendo que o senhor mudou, mas tenho medo, confessou, olhando para as próprias mãos. Claro. Tome o tempo que precisar, respondeu Marcos, apoiando a mão no ombro dela com delicadeza. Camila conversou com a mãe, Sofia, que disse que a decisão era dela. Também falou com Helena, que garantiu que, apesar dos erros, Marcos era um homem bom. Por fim, Camila decidiu aceitar a proposta. Os filhos passaram a ter uma vida mais confortável, estudando em boas escolas e recebendo apoio financeiro. Com o passar das semanas, Camila notava a melancolia que ainda rondava Marcos. Às vezes, ele suspirava e dizia com tristeza: "Era o meu filho. E por minha culpa, as discussões", murmurava cabisbaixo. Camila tentava consolá-lo. "As pessoas erram, Sr. Marcos. O importante é que o senhor se redimiu. Diferente do meu ex-namorado, que sumiu e nunca mais deu notícias. O senhor tentou consertar seus erros. Isso é o que importa." Marcos agradecia, mas ainda carregava um peso invisível no olhar. Certo dia, tentando mudar de assunto, perguntou: "Cam, quer ir ao cinema comigo? Lembra daquele filme de comédia que você tanto gosta? Vai sair uma continuação." Camila sorriu, surpresa com o convite. "Claro, seria ótimo", respondeu animada. Foram juntos ao cinema. Enquanto aguardavam na fila para comprar os ingressos, Camila viu, atrás do balcão, um rosto que jamais esqueceria. Daniel, seu ex-namorado, o pai de seus filhos. Ele tentou se esconder, mas era tarde demais. Camila manteve a compostura, aproximou-se do caixa e anunciou, firme: "2 ingressos, por favor. Um para mim e outro para o meu marido." Daniel empalideceu. Gaguejou ao entregar os ingressos sem conseguir encará-la. Marcos, confuso, caminhou ao lado dela até a sala de exibição. Assim que se sentaram, não resistiu e perguntou: "Por que me chamou de marido?" disse, rindo baixinho. Camila deu de ombros, meio sem graça. "Aquele é o pai dos meus filhos. Ele sumiu quando eu mais precisei. Só quis deixá-lo desconfortável." Marcos riu também, e uma leve cumplicidade nasceu naquele instante. Na saída, antes de cruzarem a catraca, Marcos abraçou Camila propositalmente em frente ao balcão onde Daniel ainda estava. "Vamos, esposa, temos que cuidar dos nossos filhos", disse em alto e bom tom, com humor. Camila segurou o riso, tentando não gargalhar. A expressão de Daniel era de pura perplexidade. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que o destino lhe dava uma pequena revanche. Com o passar do tempo, Camila percebeu o quanto Marcos gostava de estar com seus filhos. Ele assistia a desenhos com eles, pagava o curso de natação dos gêmeos, comprava livros para Mateus e os tratava com um carinho genuíno. Aquele sentimento de paternidade que Marcos tanto temera no passado, agora florescia em seu coração.
Certa tarde, Camila o encontrou chorando no jardim, sentado em um banco de pedra. "Marcos, o que houve?" perguntou preocupada. Ele enxugou as lágrimas, olhando para as próprias mãos. "Às vezes sinto que esses meninos são como meus filhos, mas lembro do que fiz com a Luísa e de como perdi a chance de ser pai do meu próprio filho. Tenho medo de não merecer essa felicidade." Camila se sentou ao lado dele, pegando-lhe a mão. "Você não pode mudar o passado, Marcos. A Luísa seguiu em frente e você também tem esse direito. Se errou, já pagou pelos erros. Agora é hora de recomeçar." Eles se olharam nos olhos, em silêncio. Aquele instante carregava uma força que dispensava palavras. Sem pensar, Marcos a puxou para um abraço apertado. A emoção transbordou. E foi nesse momento que um beijo suave aconteceu. Natural, cheio de ternura e alívio. "Obrigado por me fazer feliz", sussurrou ele, os lábios ainda próximos aos dela. Camila sorriu emocionada. "Eu que agradeço, Marcos, por me apoiar e me fazer acreditar que podemos começar de novo." Entrelaçados, permaneceram ali, desejando que aquele momento jamais terminasse. O destino uniu Camila e Marcos de uma forma que ninguém poderia prever. O homem que um dia salvou sua vida acabou encontrando nela a razão para recomeçar. Entre erros do passado, segundas chances e um amor que nasceu da superação, a vida lhes deu a oportunidade de escrever uma nova história juntos. E você? Acredita que tudo acontece por um motivo? Que o bem que fazemos sempre retorna para nós de alguma forma? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história emocionante. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo mais histórias inspiradoras como esta. Até a próxima história!